Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o conceito de hoisting, tá? Que é um conceito em JavaScript que é bastante diferente de outras linguagens e que gera bastante confusão para todos os programadores, tá? Então, desde os mais iniciantes até os mais experientes se confundem um pouquinho com isso, tá? Então é um conceito que é um pouquinho confuso, mas depois que você acostuma com ele, ele faz bastante sentido, tá? E também sobre a diferença entre o var, o let e o const, tá? Porque ele tem tudo a ver com hoisting, tá? Então ambos aí têm bastante relação, tá? Hoisting e a forma como a gente declara variáveis aí. Bom, basicamente, o que é hoisting, tá? Em JavaScript existe um detalhe que é o seguinte: quando o código ele é executado a primeira vez, ou ele é parseado, tá? Ele pega basicamente duas coisas e leva para o topo do nosso código. Uma delas é a declaração de variável com var, e a outra é a declaração de funções. O que isso quer dizer? Se eu fizer isso aqui, ó, então var x, não, vamos fazer o seguinte, ó, var x é igual a 10, console.log x. Nesse código aqui, se a gente rodar, então node var, estou rodando no node aqui só para ficar mais fácil, a gente vai ter 10 saindo aqui. O que é interessante é o seguinte: se a gente colocar só o var x aqui, e colocar x igual a 10 e console log x, vou salvar, vou rodar novamente. Olha só que interessante, undefined e 10. Se eu comentar o var, olha só que interessante, ele dá um reference error, tá? E olha só que coisa engraçada. Se eu colocar o var aqui embaixo, ele não dá problema de referência, tá? Por quê? Porque o var ele é hoisting. Então a primeira passada do código aqui, né, então analisador sintático, etc. Na primeira passada ele pega esse var e leva ele lá para cima, tá? Então simplesmente pega esse var e joga lá para cima. E aí a declaração, a variável fica declarada lá em cima, mas a atribuição fica no local, tá? Então esse código aqui é o equivalente a gente fazer o seguinte: colocar o var x aqui em cima e só x igual a 10 aqui embaixo. Isso é o conceito de hoisting, tá? Então essa movida da declaração para o topo do código, tá? Ou para o topo do escopo, tá? O que isso quer dizer? Se eu tiver uma função, então se eu tiver um function aqui, o escopo que ele vai utilizar é o escopo da função. Tá? Aliás, eu declarei errado aqui. Aí. Então o escopo que ele vai utilizar é o escopo da função, tá? Então o que está aqui dentro dessas chaves, tá? Então ele não sobe o código todo, ele sobe dentro aqui do escopo da função. E aí uma coisa que é bastante bacana também, que funções também têm essa regra, tá? Então vamos supor o seguinte: function soma A e B, ele retorna A mais B. E eu posso chamar a soma aqui em cima, console.log soma 10 e 20. Eu consigo ter o 30 aqui. Por que isso acontece? Porque a declaração de função dessa forma aqui também é hoisting, tá? Então, na primeira passada do código aqui para parsear, né, para entender o código, digamos assim, o motor aqui que roda o JavaScript, ele declara essa função já lá em cima, tá? Então ele declara também aqui no escopo principal, tá? Então é por isso que atualmente aí o pessoal recomenda não utilizar o var, porque isso gera bastante confusão, né? Você consegue ter uma variável que é undefined e não tem esse erro de referência se ele foi declarado lá embaixo. Então, muitas vezes o que a gente pode fazer é acabar ocultando um problema, tá? Então, basicamente, se eu fizer um x aqui e colocar o var aqui embaixo, eu oculto esse problema, né? Então ele vai dar um undefined, mas eu não sei o porquê que ele deu undefined, então eu estou ocultando o problema e eu consigo gerar muito bug dessa forma, tá? Então se eu começar a trocar sem querer, coloquei um var lá para baixo, eu acabei tendo um problema. Então a primeira dica, se a gente quisesse usar o var aqui, é sempre já manter o var lá na parte de cima do código. Porém, a gente tem duas alternativas, que é o let e o const. Tá? Então, que é a maneira nova que a gente tem aqui de declarar variáveis no JavaScript. E qual que é a vantagem dessa forma? Que ela não é hoisting, tá? Então ela não é
ele não move essa declaração lá para o topo do código. Então o que acontece? Se eu der um console.log x, o que vai acontecer aqui? O x ele só vale a partir daqui, né? Então a partir dessa linha de código, eu vou ter x existindo aqui. Então vou rodar de novo, ó, agora funcionou. Tá? Então ele não é host, então essa declaração ela não vai para o topo, tá? Então ela não vai ficar como undefined ou com o valor que eu defini, e me obriga a declarar a variável antes de utilizar. Então declarar e, se for o caso aqui, já setar um valor dentro dela. Outro ponto que é bastante importante é, se eu tenho let const, por que eu usaria const ao invés de let ou let ao invés de const? Uma regra que eu uso e que me ajuda bastante a reduzir problemas no código é a regra seguinte, tá? É a seguinte regra, aliás. Eu sempre uso const, tá? Então meu código inteiro sempre vai ter const. Então const x igual a 10, const y igual a x mais 20, eu sempre uso const. E aí, quando eu preciso usar let por algum motivo, então let, soma é igual a 10, e por exemplo, se x foi declarado, então se x foi igual a 10, eu vou fazer soma é igual a soma mais 20. Não tem sentido nenhum esse código aqui, mas qual que é a grande diferença? Se eu declaro como const, tá? Por que eu declaro sempre como const? Porque eu fico tranquilo, falo, tudo bem, eu não vou mudar, eu não vou mutar essa variável, porque se eu tentar colocar, por exemplo, y igual a 20, olha só o que vai acontecer aqui, ele vai falar para mim que eu estou tentando colocar um valor numa constante, e não vai deixar. E aí o que acontece? Fazendo isso, quando eu uso o let, que vai ser exceção, tá? Então quando a gente começa a construir mais códigos usando const, usando imutabilidade, etc., a gente começa a perceber que a gente não precisa tanto do let. Tá? Então, por muitas vezes a gente vai ter, por exemplo, um vetor, e aí eu vou iterar sobre esse vetor, então, sei lá, dobrado, por exemplo. E aí eu vou ter um map, aliás, um x.map, que eu tenho um item, e eu retorno o item vezes 2, por exemplo. Tá? Então eu já tenho aqui ele dobrado, e o próprio map me retorna uma outra instância, tá? Então eu começo a deixar meu código um pouquinho mais estável, porque eu sei que esse cara não vai mudar, eu sei que esse cara não vai mudar, tá? Então o grande detalhe é, eu uso const sempre, e quando eu vou usar o let, como é uma exceção, eu presto mais atenção, tá? Então é um mindset que muda até, tá? Então pego o let aqui, eu sei, pô, se tem o let aqui, é porque eu vou mudar essa variável daqui para baixo. Então eu já começo a ficar mais esperto sobre isso. Então eu começo a ficar um pouquinho mais atento sobre isso, tá? Uma das coisas também que são importantes de dizer é que o vetor, quando a gente coloca um item no vetor, não necessariamente a gente está mutando o vetor, tá? Então a gente não pode fazer um assignment nele, então a gente não consegue colocar um igual. Então vetor e objeto, a gente consegue sim mudar, tá? Então x.push, por exemplo, consigo fazer, io.a é igual a 10, não vai dar problema, tá? Então eu consigo modificar, deixa eu dar um console log aqui para mostrar para vocês que é verdade. Então x e o, nome de variáveis ótimos aqui. Então olha lá, o meu vetor tem 1 e tem um a dentro dele. Então eu não estou colocando, não estou fazendo igual aqui, né? Então x igual a etc. Tá? Então a minha referência para esse vetor é o mesmo e a minha referência para esse objeto é o mesmo. Tá? Então estou mudando só a propriedade dele ou adicionando um item no vetor. Tá? Então eu consigo continuar utilizando o const tanto para vetor quanto para objeto. Então resumindo, o var é hosting, então toda vez que a gente coloca o var, ele declara a variável primeiro e a atribuição fica naquele local. Quando eu utilizo o const, ele não é hosting, então ele começa a valer a partir daquele ponto. E aí, uma regra que eu uso aqui, eu uso sempre const, porque eu sei que eu não vou mutar, eu não vou colocar um valor em cima daquela variável dali para baixo no código. Naturalmente esse código começa a ganhar um pouquinho mais de estabilidade, porque a gente começa a evitar muito efeito colateral nas variáveis, na declaração de variáveis ali, e na manipulação desses dados. E quando eu tenho que utilizar o let, que ele permite eu colocar valores em cima, né, então eu posso fazer outras atribuições em cima dessa variável, eu tenho mais consciência disso, então meu mindset muda um pouquinho. Porque sempre, 98% das vezes eu vou usar const, e esses 2% eu presto mais atenção. Inclusive as coisas que eu tenho que fazer é bastante interessante, que a gente testa muito mais unitariamente, etc., quando a gente tem um código com trecho que tem um let.
Porque a gente tem que olhar se não tem um side effect, etc., refletindo naquele LET ali. Tá? Então é bastante bacana quando a gente começa a utilizar bastante o const aí para reduzir até mesmo essa carga mental, a gente lembrar se a gente vai alterar ou não, a gente já garante desde lá de cima que ele é constante sempre, e quando a gente precisar, a gente pensa duas vezes aí se eu troco ou não para LET, ou se eu tenho uma maneira um pouquinho mais que vai gerar menos problemas no meu código no futuro. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então a gente falou sobre hosting, sobre o var, sobre o let, sobre o const, e o porquê que eu uso mais const do que let. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui. Se esse vídeo foi útil para você também, não deixa de comentar aqui, é muito importante pra gente saber disso, tá? Não deixa de curtir, mandar para um amigo, tá? Isso é bastante importante. Além disso, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!